Olha, é um desafio, né, estar nesse lugar e ainda estar num lugar que a gente é muito pouco representadas, né? Hoje na Câmara Federal a gente só tem 2 deputadas abertamente lésbicas, e isso porque agora eu estou aqui num período de rodízio com outro deputado e tudo mais. Então é um desafio porque a gente sabe que as nossas pautas, os nossos corpos são constantemente subjugados nesse espaço, né, atacados também, deslegitimados, mas é também uma oportunidade de visibilizar uma série de coisas, inclusive a luta dos movimentos que nos trouxeram aqui, né, e pautas que são necessárias que essa casa coloque no centro do debate. É sempre uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que cada experiência e cada vivência ela é única, né? E todas essas construções que nos levam para isso. Primeiro que política é tudo que a gente faz, né? Quando a gente sai de casa e quando a gente se afirma sapatão numa sociedade, isso é político, né? O amor entre mulheres é político e é revolucionário também numa sociedade patriarcal em que a gente nega, né, o sujeito hegemônico do mundo. E nega não por menosprezar, nega para dizer que nós não precisamos disso, nem para que os nossos afetos sejam organizados, né, enquanto pessoas. Mas se é do pleito ou passa pela cabeça de alguma das pessoas que estão nos acompanhando aqui, essa discussão toda, se colocar do ponto de vista da política eleitoral, né, é importante saber que não vai ser fácil, né, mas é importante saber também que existem muitas pessoas que esperam que a gente se coloque nesse lugar. E quando a gente se coloca nesse lugar, né, se coloca à disposição de projetos eleitorais também, muita gente vem junto. E que a gente não consegue construir nada sozinho. Então é bem importante que essas pessoas, essas mulheres lésbicas, se cerquem de outras companheiras, outros companheiros que acreditam nessa importância e construa coletivamente as coisas. Porque a gente não está aqui por nós mesmas, né? Quando nós chegamos aqui, chegam muita gente também que estão conosco e que nos colocam nesse lugar. Olha, eu costumo dizer que eu tive uma saída do armário tardia, né? Primeiro ponto, assim, foi muito no final da minha graduação, né? E quando eu me mudei, eu fiz minha graduação no interior do Paraná, em Maringá, e fui fazer o meu mestrado em São Carlos. E quando eu me mudo para São Carlos, no interior de São Paulo, para fazer mestrado na Federal, tinha um movimento LGBT bastante organizado ali. A gente estava passando por um período no país em que as conferências nacionais estavam muito pulverizadas e num ambiente muito propício da participação social, do controle social. A gente estava no momento do governo Dilma ainda, que isso é 2010, né, do governo Dilma, governo Lula ali, do que a gente chamava do Sistema Nacional LGBTI+, se falar do tripé da cidadania, né, de todos os municípios e estados terem conselho, plano, coordenadorias e tudo mais. E o movimento em São Carlos, muito nesse contexto, era muito ativo e muito ligado a uma gestão municipal petista, né? Então, nesse contexto, eu me aproximo das pessoas que estão ali, tentando me localizar também, recém-saída do armário, e me aproximo do movimento, né? Me formo nesse movimento, que logo já me projeta para vários espaços, também por um contexto propício da política nacional naquele momento, que é essa questão das conferências, e muitas coisas fizeram sentido com o movimento social para mim, porque eu sempre fui petista, assim, eu me filiei ao PT com 16 anos, né? Então, com alguma irracionalidade também, né? De não saber muito bem porque a gente está ali, de encontrar alguma coisa no partido
que fazia sentido, mas sem muita racionalidade mesmo. Eu sempre falo sobre isso. E quando eu encontro o movimento social, eu passo por um processo de epifania de Clarice Lispector, assim, sabe? Caiu a ficha, a grande ficha caiu. Bom, o movimento social organiza pautas, pauta o governo é de um partido, então tudo está dentro de um ciclo. Mesmo eu sendo das ciências sociais, mesmo eu tendo esse tipo de formação já, né? Então, é nesse contexto que eu entro no movimento social e anos depois, já em Florianópolis, eu me coloco à disposição eleitoralmente num contexto do golpe contra a presidenta Dilma, né? Já dos ataques aos nossos direitos estarem mais disseminados aqui dentro dessa casa, inclusive, né? Com as fake news que começaram a surgir já naquele momento, kit gay, aquela coisa toda, ideologia de gênero, cura gay, todo esse contexto. E a gente entendia em 2016, já no movimento social em Florianópolis, que era importante naquele processo eleitoral nós falarmos por nós mesmos, né? Então é nesse contexto também que eu me candidato a primeira vez a vereadora lá em Floripa. A gente passa por um contexto, sim, que a gente tem falado muito sobre o conservadorismo, mas eu acredito que é importante a gente dizer que para a nossa população nunca houve unanimidade, né? Nós sempre lutamos para estarmos presentes, para pautar os nossos direitos, as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas existências. Então nunca foi um mar de rosas para a população LGBTI+. Então é muito difícil falar, inclusive, de que esse contexto está mais conservador ou não, porque a sociedade como um todo nunca nos aceitou, né? A gente tem lutado constantemente para que isso aconteça. O que a gente pode fazer? A gente tem ocupado mais esses espaços, a gente tem dado visibilidade para que os espaços institucionais também sejam ocupados por nós, e uma forma de enfrentar esse conservadorismo moderno, nessa nova roupagem, é a gente não recuar, a gente ter certeza dos motivos que nos traz para esse espaço e não ter recuo no enfrentamento que a gente precisa fazer. Bom, primeiro é entender que o movimento LGBT no Brasil, especificamente, né, ele tem um contexto de surgimento que nasce da luta pela democracia, né? Então, o movimento LGBTI+, no Brasil, ele surge junto com uma série de outros movimentos sociais na luta contra a ditadura. E, obviamente, nessa luta por democracia, falando e pautando da necessidade de que os nossos corpos fossem visíveis e que a liberdade de sermos quem somos pudessem ocupar as ruas e termos todos os direitos colocados em nível de igualdade como qualquer pessoa, né? Independente da nossa orientação sexual, identidade de gênero. Então, pensando a partir disso, nós da comunidade LGBTI+, ocuparmos esse espaço tem uma importância central também no aprofundamento da democracia, no entendimento de que espaços de representação precisam estar representados por todas as pessoas que compõem a sociedade. E que se esses espaços não expressarem essa pluralidade, essa diversidade, a gente também vai estar falhando com a própria democracia. Primeiro é a gente compreendendo que os direitos ou as políticas que a gente reivindica e busca construir, elas são transversais, né? É compreendendo que nós não somos LGBT ou eu não sou só lésbica quando eu ando de mãos dadas com a minha esposa nas ruas, né? Eu sou LGBT quando eu procuro uma unidade básica de saúde, quando eu subo num ônibus, quando eu tento alugar um apartamento e é negado porque eu sou casada com outra mulher, né? Quando a população trans não acessa o sistema de saúde simplesmente porque o nome social não é respeitado. Então, acho que o gestor público no Brasil, nos municípios, nos estados e até ainda o conjunto dos gestores em âmbito federal precisam compreender essa integralidade de nós enquanto sujeitos para constituir essas políticas públicas
em várias áreas do governo, né? Não é uma responsabilidade só da Secretaria Nacional LGBT ligada ao Ministério dos Direitos Humanos construir políticas públicas para a nossa população, né? Nós temos que estar inseridos no orçamento, não como uma caixinha, orçamento das LGBTs, né? Mas como que a política integral de saúde afeta a população LGBT, como que a política de educação, como que o Plano Nacional de Educação que nós estamos discutindo agora na Câmara afeta a população LGBTI+, né? Como que a perspectiva de segurança pública punitivista afeta a população LGBTI+, e pensar esse orçamento dessa forma, né? Então ainda a gente tem muito que avançar, porque parece que só dar entre aspas, né? Só garantir esse orçamento que não está garantido também, né? Não existe uma autonomia orçamentária nem na Secretaria LGBT e nem as outras secretarias e ministérios quando tentam fazer políticas, né, com essa perspectiva transversal, tem autonomia para isso, né? Os ataques passam a ser constantes de modo a que muitas vezes tem que retirar de pauta, tem que recuar, etc. e tal. Então, eu acho que falar sobre isso é extremamente importante e é preciso que a gente esteja aqui, né? Porque é essa casa que está discutindo orçamento, é essa casa que está discutindo prioridades do governo ou pautando o governo sobre as suas prioridades. Acho que é um pouco isso. As dores, eu acho que é as dores de ser uma mulher lésbica na sociedade, né? De sofrer preconceito, de a gente ter que se afirmar o tempo todo, né? E tanto na experiência como vereadora, como nessa oportunidade de estar aqui na Câmara Federal, eu acho que isso da gente ficar o tempo inteiro reafirmando o nosso lugar, né? É um pouco dolorido também, né? Porque a gente percebe que outros corpos, outras existências não precisam se reafirmar tanto, né? E que o trabalho de cada uma desses representantes não é questionado por serem quem são, né? Um homem branco, hétero, cis, ele não precisa falar o tempo inteiro que ele é um homem hétero, branco, cis e se utilizar disso para justificar o quão importantes são as pautas que ele traz para cá. Então isso é um pouco dolorido ainda, né? Mas o prazer, obviamente, é de poder representar um conjunto de pessoas que lutam muito por isso, e poder ser uma voz desse coletivo, dessas coletividades. E neste momento histórico, eu tenho falado aqui na Câmara em algumas oportunidades, é muito prazeroso compreender que houve várias gerações antes de nós, né, que pautaram a sociedade, que pautaram a necessidade de estarmos nesse espaço, que ficaram pelo caminho, né, que não viram momentos como esse da gente poder dizer, olha, nós temos uma bancada LGBT na Câmara, nós temos 2 sapatão na Câmara, né? Então isso é muito prazeroso e eu tenho muita honra também e muita compreensão histórica de que eu estou aqui, falei isso essa semana na Câmara, de que nós estamos aqui a partir de passos que foram construídos antes de nós e a gente tem uma tarefa, né, de ser um espelho para quem vem depois. Então isso é bem prazeroso também. Olha, eu acho que a juventude LGBT, tal qual a juventude, ela segue um movimento da própria sociedade. Então eu não falaria da juventude LGBTI+, como uma coesão, assim como nem toda a população LGBTI+, tem uma consciência estritamente ou democrática ou dos direitos que pode conquistar. Acho que isso faz parte de um processo, né, de agrupamento, de coletividade, de contexto, né, de realidades que os indivíduos estão inseridos também. Não, é difícil falar sobre uma unidade, né, com tanta coesão assim. Eu acredito que isso passa pela juventude LGBT também. Claro que existem vários movimentos, compreensões que a gente precisa entender de onde essa juventude passa. Tem muitos
muitas movimentações da juventude LGBT muito interessantes, passando pela cultura, né, passando pelas periferias, mas eu não acho que seja uma coesão, assim, uma unidade, né, ou de consciência ou não consciência também. Do ponto de vista do conservadorismo, eu acredito que não tem muita diferença realmente, né? Muita coisa que acontece aqui repercute nacionalmente, inclusive no sul do país. A bancada de deputados e deputadas federais do meu estado, né, de Santa Catarina, infelizmente é majoritariamente conservadora aqui na Câmara, então assim como na Câmara Municipal também existe uma maioria conservadora, então nessa proporção de disputa e de enfrentamentos, nós não temos uma diferença muito acentuada. Claro que eu tenho certeza de que tudo que a gente constrói aqui tem repercussões de outros níveis e de outros âmbitos, né? Então isso é muito importante e é uma tarefa que a gente tem que colocar. Agora, o que eu tenho tentado construir muito, seja na Câmara Municipal, seja aqui, é que faz parte desse contexto que não aceita os nossos corpos também e que não enxerga com muitos bons olhos ou de uma compreensão muito boa a nossa chegada nesses espaços institucionais, é que mesmo quando a gente chega, a instituição, né? Instituição Congresso, instituição Câmara, que não é constituída e não foi pensada para que a gente ocupe, nós, LGBT, mulheres, corpos negros, corpos jovens, né, indígenas, sempre fala, ok, tu é sapatão, então tu vai falar sobre sapatão. Também tem um pouco isso, sabe, de tentar nos colocar numa caixinha novamente, de só falar sobre aquilo, né, de sermos... eu sempre faço uma analogia, assim, o homem cis hétero branco é o representante do povo, né? As mulheres ou as LGBT são representantes das mulheres, das LGBT, nesse lugar em que a gente não pode falar sobre a política geral, ampla, né? Ou que não querem que a gente fale sobre isso. Eu acho que o grande avanço que a gente vai ter e o meu modelo de representação e o que eu busco construir é dizer, ok, eu sou uma voz lésbica nesse espaço, falando sim de, para e com pessoas lésbicas e pessoas LGBT, mas eu sou uma pessoa LGBT que vivencia uma sociedade ampla, integral e que eu quero falar sobre tudo. Eu quero falar sobre meio ambiente, eu quero falar sobre transporte, eu quero falar sobre orçamento, eu quero falar sobre educação, sobre saúde. E quando a gente se coloca nesse lugar, muitas coisas se dificultam ainda mais. Então acho que isso volta numa das perguntas anteriores sobre não recuarmos nesse enfrentamento, né? Enfrentar não recuando. Eu acho que falar sobre voz da diversidade é reconhecer que a sociedade é plural, primeiro, né? E que existem muitas perspectivas de se colocar nesse espaço, né? E que a gente tem essa tarefa. Ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente fala sobre diversidade, a gente anula muita coisa também, né? Diverso é tudo, né? Muitas coisas são diversas e ao mesmo tempo não é nada. Então acho que a gente precisa nomear o que é essa diversidade, né? Dizer que a diversidade são vários corpos marcados e excluídos de falar, né? De colocar as suas vozes para pautar a sociedade. De qual diversidade a gente está falando? Uma diversidade de trabalhadores, uma diversidade de mulheres, de LGBTI+, de pessoas negras e negros, de indígenas, de periféricos, né? A diversidade é esse conjunto de coisas. E acho que é isso, que eu raramente uso a palavra diversidade também, né? Mas acho que é isso, pensar que diversidade tem corpos colocados ali, né? E eu acho que é preciso nomear quais corpos são, né? E por que eles estão excluídos de falar por eles mesmos, por nós mesmos.